Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, como nós vimos na nossa última videoaula, nós começamos a ver o plano inclinado, tá? Nós vimos apenas a teoria, a base do plano inclinado, que foram as decomposições da força peso no eixo X e no eixo Y, tá? E hoje nós vamos começar a aplicar a teoria da última aula nas aplicações das leis de Newton nos exercícios propriamente dito, tá? Então, vamos para a nossa videoaula, mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E não se esqueça também de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Show? Então vamos agora sim para a nossa videoaula. Bom, vamos ver alguns exemplos hoje, né, sobre o básico, tá? Sobre o início do plano inclinado. Então, tudo aquilo que a gente viu referente à nossa receita, o nosso passo a passo de como resolver problemas que envolvem as leis de Newton, continuam valendo para o plano inclinado, tá? Então, por exemplo, a gente tem que pegar e decompor todas as forças que estão atuando naquele bloco ou naquele corpo que está sendo analisado, tá? Nós temos que aplicar a segunda lei de Newton e nós temos que resolver o sistema de equação. O que muda? O que muda é que agora não está mais nem na horizontal, nem na vertical. Está aonde? Está inclinado, tá? Então, vamos ao primeiro exemplo aqui de hoje. Um bloco de 3 kg encontra-se em repouso e apoiado sobre um plano inclinado em 45 graus em relação ao solo. Considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. O que é a força que o plano inclinado exerce sobre o bloco? É a força normal, gente, né? É a força que o plano, ou seja, que a superfície faz no corpo, tá? Então, é a força normal. A gente já sabe o que a gente tem que calcular. Agora, vamos identificar todas as forças que estão atuando naquele bloco. Então, ó, temos a força peso, lembrando, para baixo, beleza? Nós temos a força normal, que é a força, o quê? Da superfície, que é justamente o que ele quer que a gente determine. Aqui ele diz que o bloco se encontra em repouso, tá? Então, se ele está em repouso e tem um determinado ângulo, é porque tem uma determinada força segurando ele, que é a força de atrito entre o bloco e a superfície, a FAT, beleza? Agora, a gente sabe, a gente viu na teoria da última aula, que por a gente ter utilizado o plano cartesiano inclinado, né, as direções x e y elas estão inclinadas, a gente tem a decomposição da força peso, né? A gente tem uma componente no eixo y, que é a componente PY, e a gente tem uma componente no eixo x, que é a componente PX, tá? Então, a gente já viu. Agora, a grande questão é a seguinte: nós temos que observar que quando a gente for montar a segunda lei de Newton, a gente vai ter que colocar ela em cada eixo. Como assim, Bruno? Então, vamos olhar para a segunda lei de Newton no eixo X. Olha, quem está aqui no eixo X? A força peso está apontando para um sentido e a força de atrito está apontando no outro sentido. Então, eu sei que elas estão na mesma direção
sentidos opostos. Isso significa que a soma vetorial delas, ou seja, a força resultante, vai ser o Px menos a Φ, vai ser igual a quanto? Se o bloco está em repouso, vai ser igual a zero. Agora, em y, ou seja, no eixo y, eu vou utilizar o quê? Bom, no eixo y, ó, na direção do y, eu tenho a normal, apontando aqui para cima, e a força peso na direção y, apontando no sentido oposto. Então, bom, se uma está apontando num sentido e a outra no outro sentido, mas elas estão na mesma direção, a soma vetorial delas também vai ser o quê? A normal menos a força peso na direção y. A movimento na direção y, não. Então, é igual a zero. Tá? Se a gente observar, ele quer a normal. Se ele quer a normal, eu não vou utilizar essa equação aqui. Tá? Não faz sentido eu utilizar. Então, só vou utilizar esta equação. E vou resolver. Bom, se a normal menos o PY é igual a zero, é porque a normal é igual ao peso na direção y. Agora, a gente sabe, a gente viu na última videoaula quem é o peso na direção y. É a força peso vezes o cosseno do ângulo. Então, qual é o ângulo? 45 graus. A força peso eu sei? Não, mas eu posso calcular, porque a força peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a normal vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o cosseno, nesse caso, de 45 graus. Beleza? Então, a normal, vamos substituir os valores. Massa, 3 kg, vezes a aceleração da gravidade, ele manda considerar 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o cosseno de 45, gente, raiz de 2 sobre 2, é um ângulo notável, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, a normal será igual, olha só, 3 vezes 10, 30, dividido por 2, 15. Então, dá 15 raiz de 2 newtons, tá? Lembrando, esse N é da normal, força normal. E esse N é de newtons, unidade de força. Muita atenção nessa hora, muita. Por quê? Porque essa aqui é a força com que o plano, ou seja, a superfície, está fazendo no bloco, que foi exatamente o que ele pediu para a gente. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Diz o seguinte, esse exercício: um bloco se apoia sobre um plano inclinado, conforme representado no esquema. Se o bloco tem peso de 700 newtons, a menor força de atrito capaz de manter o bloco em equilíbrio sobre o plano é. Então, nota que ele quer saber qual é a menor força de atrito para que o bloco permaneça ali parado, em equilíbrio. Vamos primeiro, nossa receita, decompor as forças que atuam sobre o bloco. Aqui eu já vou colocar logo em termos de quem? Do Px e do Py, tá? Então, a gente tem um Px, que é sempre paralelo à inclinação, ao plano inclinado, e a gente tem um Py, perpendicular ao plano, tá? E também aqui a gente tem o quê? Uma normal, porque ele está sobre uma superfície, e nós temos uma força de atrito para cima, que é contrário ao movimento, porque o bloco está em repouso, parado.
porque é o que ele quer, o equilíbrio, tá? Então, aqui a gente tem o mesmo caso do exercício anterior. Então, na direção X, a gente vai ter o quê? O peso na direção X menos a força de atrito igual a quanto? Nesse caso, igual a zero, porque não tem movimento. E na direção Y? Em Y, a gente tem o quê? A gente tem a normal menos o PY igual a zero, porque não há movimento na direção Y. Então, a gente vai ter o que aqui agora? Olha, na questão anterior, a gente utilizou quem? A segunda equação. Mas nessa aqui, ele quer saber ó, a menor força de atrito. Ele quer saber o FAT, força de atrito. Então, a gente vai utilizar a equação de cima. Bom, se o Px menos a FAT é igual a zero, é porque o Px é igual a FAT, né? A força de atrito. Então, quem é o Px? O Px é o peso vezes o seno do ângulo. Isso tem que ser igual à força de atrito. Então, quem é o peso? Ele já deu ó, 700 vezes o seno de 30. Ele também deu quem é? 0,5. Isso é igual à força de atrito. 700 vezes 0,5 é como se a gente dividisse. Toda vez que a gente multiplica por 0,5, é como se a gente dividisse por 2. Tá? Então, 700 dividido por 2 dá 350 newtons. Esse é o valor da força de atrito. Beleza, gente? Então, foi isso. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima, nós vamos continuar fazendo exercícios sobre plano inclinado. Beleza? Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.